Olá, tudo bem? Está começando mais uma vez o programa Vida e Saúde. Fica aqui comigo, é aqui que a gente vai aprender, é aqui que a gente vai entender como funciona melhor essa máquina viva, o nosso corpo, e é aqui que a gente vai entender e aprender como cuidar melhor, como nutrir melhor esse nosso corpo. Durante toda essa semana a gente falou sobre a saúde do homem, a gente falou sobre o câncer de próstata, a gente falou sobre incontinência urinária, a gente falou sobre alguns problemas que acometem o homem, a saúde do homem, a gente falou também sobre disfunção erétil. Hoje a gente vai falar sobre cálculo renal, um problema que pode ser muito incômodo, mas que tem tratamento, que tem prevenção. É daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde que a gente vai conversar sobre este assunto. Temos também o quadro Vamos Fazer Horta, saúde espiritual e um papo sério sobre o colágeno. Será que a gente realmente precisa de colágeno? O nosso corpo produz colágeno? De onde vem o colágeno? Tantas dúvidas surgem e é aqui no programa Vida e Saúde que a gente vai ter essas dúvidas respondidas daqui a pouquinho. Quero convidar você para acessar o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Lá tem receitas que você pode acessar a hora que quiser. Deu dúvida e deu branco sobre o que vai preparar para o final de semana, não sabe o que servir para todo mundo aí em casa? Não se preocupa, lá tem sempre uma receita muito fácil, muito prática e receitas que vão fazer bonito aí para você impressionar todo mundo com seu novo estilo de vida. Todo mundo acha, né, que comer saudável é comer só um chuchu sem sal, uma abobrinha sem sal, sem sabor. Não é nada disso não. Aqui no Vida e Saúde, comida saudável tem nome, tem cheiro, tem tempero, tem sabor e tem fama. Fama de comida boa. Então acessa lá, digita algumas palavras-chave lá, a gente tem receitas das mais diversas, sobremesas, salgadinhos de festa e tudo saudável, receitas veganas para você, tá bom? Eu quero agradecer aqui alguns colaboradores do Vida e Saúde, vários profissionais nos ajudam o tempo inteiro. Nós temos a Renata Choi, que cede os figurinos do Vida e Saúde. Muito obrigada, querida. Nós temos também os Anjos da Esperança, que doam seus recursos com tanta espontaneidade e fazem o programa, não só a Vida e Saúde, mas todos os programas da TV Novo Tempo, chegarem aos nossos telespectadores com muita qualidade, com bom conteúdo. E nós temos também a Clínica Adventista Vida Natural, que é onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. É uma clínica onde são realizados diversos tipos de tratamentos para obesidade, insônia, depressão, alguns tipos de câncer, mas o foco aqui da clínica é realmente mudança do estilo de vida. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da clínica, acessa vidanatural.org.br e aí você vai entender um pouquinho mais da proposta da Clínica Adventista Vida Natural. Agora é hora de papo sério, vamos ao quadro No Plantão com o Dr. Rafael Moreira. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde, última vez essa semana, mas espero que não seja a última aqui no Vida e Saúde, viu, doutor? Não, é um prazer estar aqui e mais uma vez agradecer a oportunidade para a gente conversar sobre um assunto muito importante que é sobre cálculo renal. Cálculo renal. O que são os cálculos renais? Do que é feito? Qual é o material dos cálculos? Então, o cálculo renal, a consistência dele, a formação, existem várias coisas que podem constituir o cálculo renal. Ele se leva à formação do cálculo devido a uma hipersaturação da urina, uma urina hiperconcentrada. Isso aí forma a agregação desses cristais, levando assim à formação do cálculo. É claro que existem outras causas, como por exemplo os defeitos anatômicos no rim, que prejudicam a drenagem de urina, também levando à formação desses cálculos. E outros tipos de doenças metabólicas, doenças primárias do corpo, que também o paciente tem uma tendência maior à formação de pedras. Então, nós temos basicamente isso daí, sendo que os fatores ambientais são os mais importantes para a formação dos cálculos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Eu queria saber o seguinte, quais são as principais dificuldades que causam esse problema? O cálculo renal, ele é muito importante porque ele deve ser combatido uma vez que ele pode levar a prejuízos da função do rim. Nós temos uma condição hoje em dia que é o cálculo coraliforme. É um cálculo que cresce silenciosamente e ele vai, vamos dizer assim, preenchendo
todo o espaço interior do rim, até a perda da função renal. Então imagine você, o cálculo renal é uma entidade que deve ser combatida justamente para não chegar a esse estágio final, que é a perda da função renal. Uma das coisas que é muito comum hoje em dia é a migração da pedra. Quando o cálculo ele sai do rim e caminha em direção da bexiga, às vezes ele obstrui a via urinária, causando o que nós chamamos de cólica renal, que é um quadro agudo, grave, o paciente não consegue ficar em casa, é uma dor de nível bastante elevado e o paciente procura o pronto-socorro. Comparado à dor do parto, né, doutor? Com certeza, às vezes até maior, viu? Então esse é um problema que pode acontecer, um grande prejuízo que pode ter para o paciente, e a cólica renal ela deve ser investigada e tratada em ambiente de pronto-socorro. Agora você falou que a urina ela fica mais concentrada. O que leva essa concentração da urina, doutor? Os fatores ambientais, como eu falei há pouco, são os que mais influenciam na formação dos cálculos renais. O que tipos de alimento, vamos dizer assim, levam a maior taxa de incidência de cálculos? Os dois vilões, tá, gente? Antigamente nós acreditávamos que os derivados do leite eram os principais vilões, né? A manteiga, o leite em si, o cálcio em excesso, né? E hoje em dia não é isso que a gente observa. Uma das coisas mais importantes que leva à formação de cálculos é a dieta hiperproteica, a proteína em excesso no corpo e o sal. Então são duas coisas que tem que tomar bastante cuidado, viu, gente? Às vezes alguns atletas de academia que usam aquela suplementação alimentar à base de proteína tem que tomar muito cuidado, isso sobrecarrega a função renal e pode levar à formação de cálculos. Olha só. Carne vermelha, né? Então a dieta hiperproteica associado ao consumo excessivo de sal, e o sal tem tudo, né? Hoje em dia tem que tomar muito cuidado. A alimentação mais saudável, tudo isso vai ajudar você a prevenir essa formação de cálculos. Atividade física também está relacionada? Atividade física é importante no geral para o corpo. Agora, tão importante quanto a atividade física é você ingerir bastante água. Né? O que deixa a urina menos saturada, menos concentrada, é a ingesta de líquido, de água, vamos dizer assim. Então, fazer atividade física ajuda, é importante, mas tão importante quanto é a ingesta de água. Para quem tem problemas de cálculo renal, é recomendado que pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, no mínimo, você ingira. Não só quem tem problemas de cálculo, mas com certeza a população geral. O que faz com que algumas pessoas parecem que tenham mais essa formação de cálculos com mais frequência? Então vai, aí faz o procedimento para tirar as pedras e aí dali uns meses está de novo com as pedras, né? A gente chama pedra coloquialmente, mas são os cálculos. Por que essas pessoas têm essa formação recorrente? A gente estima na literatura que em torno de 30% dos pacientes que são submetidos à cirurgia para tratamento de cálculos podem ter um segundo evento no futuro. 30%? Até 30%. Então, é um paciente que tem que ficar em vigilância, geralmente é um paciente que já se conhece. Mas, doutor, estou vindo aqui porque eu acho que é cálculo, a dor é muito característica. É interessante isso, o próprio paciente já conhece o próprio corpo. Essa recorrência está muito relacionada também a fatores genéticos, né? Se você tem um familiar com problemas de cálculo e foi submetido a cirurgias, geralmente são cálculos bilaterais dos dois lados, a família deve ser investigada. Né? Então leve o seu irmão, leve pai, filhos e tudo para ser submetido a essa investigação, porque o fator genético é muito importante nisso daí. Nessa recorrência, perdão. Antes de entrar, eu tenho aqui algumas perguntinhas de mitos e verdades, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar um pouquinho sobre como eliminar esses cálculos. Hoje em dia existem fórmulas 1000 na internet que são até perigosas, a gente precisa tomar cuidado, mas existe algum alimento que ajuda a eliminar os cálculos? Esses cálculos podem derreter ou a gente precisa realmente eliminar ou somente com forma cirúrgica? Não existe nada milagroso ou algum remédio que você tome e dissolva a pedra e ela sai espontaneamente. É claro que o que muito ajuda são os fatores ambientais, como nós comentamos. O que ajuda a prevenir é realmente ingerir bastante água, a água que eu digo, né? Tomou 2 a 3 litros de água, você pode tomar o seu suco, o que você quiser, mas ingira a água para mim.
diminuir a carne vermelha, diminuir a ingesta de sal. Esses alimentos muito condimentados têm uma carga de sódio muito alta. Então, tomar cuidado com esses tipos de alimentos. E só relembra pra gente, doutor, os dois grandes vilões hoje, já conhecidos e sabidos, com nome e sobrenome, são? A proteína e o sal. O excesso de proteína e sal. Com certeza. Vamos falar um pouquinho então desses mitos ou verdades. O excesso de sal realmente, você já esclareceu aqui. Ele é bastante combatido hoje em dia. Todo paciente que eu opero de urgência para desobstrução da via urinária por conta do cálculo, eu sempre oriento, sento com família, com o pai, com a mãe, com todo mundo que tiver, olha, vamos lá, vamos orientar a sua dieta para ver se diminui essa recorrência de 30%, porque senão eles voltam a ter problemas de novo no futuro. E o mais importante é a prevenção. Doutor, o refrigerante, ele é um vilão ou realmente isso é um mito? Não, o refrigerante é um vilão, sim, ele tem sódio na sua constituição. Pega vamos dizer assim, o componente do refrigerante, vê se não tem sódio lá atrás. Então, recomenda-se água, a água mesmo. Uma outra coisa também que as pessoas costumam se perguntar é o tipo de água, porque tem água que é mais calcária ou água também que realmente constitui, a gente olha lá atrás, foi uma surpresa até outro dia, estava olhando, realmente tem diferença de uma marca de água para outra na quantidade de sódio. Isso também pode interferir? Assim, a água, no geral, sempre vão ter os componentes minerais dela, né? Vão ter o sódio e tudo, mas no geral das coisas, não vai ter nenhum tipo de prejuízo, né? Pode consumir a sua água mineral, tanto que seja água potável, sempre os minerais eles vão estar presentes em concentrações diferentes. Tá? Mas não tem uma influência importante. O que é importante é ingerir esse consumo que eu falei para você, de 2 a 3 litros pelo menos. Um outro mito ou verdade a gente precisa esclarecer aqui são os alimentos considerados diuréticos. Então, chás diuréticos ou frutas diuréticas, como a melancia, o melão, eles ajudam também, doutor? Com certeza, se você for parar para pensar, a melancia, 90% quase a constituição dela é de água. Então, ela vai ajudar, com certeza. Esses alimentos diuréticos, você diz, na verdade, eles têm uma quantidade muito grande de água na sua constituição e aumenta o débito urinário, consequentemente. Se você ingere 2 litros de água, você vai ter um débito urinário X. Se você ingere 4, 5, você vai ter um débito urinário diferente. Então, esses alimentos que têm grande parte de sua constituição formada por água, geralmente você vai ter um débito urinário mais aumentado e vai ajudar, com certeza. Agora, a última perguntinha. Homens ou mulheres sofrem mais com cálculo renal? Desculpa, não entendi. Ou homens, será que são os homens ou será que são as mulheres que sofrem mais? A incidência, ela é muito equiparada entre homens e mulheres. Hoje em dia, o tratamento para as cirurgias de cálculo, você encontra homens, você encontra mulheres numa taxa um pouco equiparada, com uma tendência um pouco maior para homens, para ter cálculos. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Com certeza a gente quer vê-lo aqui mais vezes para a gente esclarecer outras coisas relacionadas à saúde, não só do homem, mas também da mulher. Obrigada, viu? Monteiro, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí à disposição de vocês. Tá certo, olha só, a gente falou durante toda essa semana aqui para os homens, alguns assuntos que até as mulheres também acabam embarcando nos problemas, mas você sabe, é hora dos homens se cuidar, é hora de deixar os tabus para lá e é hora de procurar especialistas, porque sem saúde a gente não é nada e a gente não adianta cuidar de uma coisa e deixar as outras todas de lado. O Novembro Azul está aqui, a gente está fazendo parte dessa campanha também, tentando promover conhecimento, tentando despertar você, homem, você, menino, para que realmente busque ajuda, busque auxílio do especialista que vai te ajudar, não só esclarecendo suas dúvidas, mas também direcionando os tratamentos mais adequados para você. É isso que a gente aqui do Vida e Saúde deseja para você e também para toda a sua família. Nós vamos para o rápido intervalo, na volta nós teremos muito mais por aqui. Vai ter o quadro Vamos Fazer Horta, saúde espiritual e um papo muito interessante sobre colágeno. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, não sai daí não.